Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Textos de Filosofia para Todos os Níveis. Eu vou continuar a abordar o discurso do método. No vídeo anterior, eu fiz uma breve introdução ao pensamento do René Descartes e eu destaquei as principais ideias contidas na primeira parte do discurso do método. Lembrando que o discurso do método foi dividido pelo próprio Descartes em 6 partes. Então, neste vídeo, eu pretendo continuar abordando as principais ideias da segunda, terceira e quarta partes do discurso do método. Bom, então, na segunda parte, o Descartes, ele inicia descrevendo a solidão na Alemanha durante o inverno. O Descartes ele passa uma boa parte do seu tempo viajando. Ele estava num determinado período na Alemanha, pegou o inverno na Alemanha e resolveu, por conta própria, impor-se uma quarentena, ou seja, ele ficou confortavelmente instalado no quarto, sem sair desse quarto, para não pegar algum tipo de doença. A constituição física do Descartes era relativamente frágil, né? E ele tinha consciência disso, então ele achou por bem não ficar zanzando por ali, nas regiões externas, vamos dizer assim. Então ele ficou acomodado no quarto, esperando o inverno passar, né? E não havia nada que o distraísse, né? Então ele começou a se ocupar com as bases, com a elaboração das bases do método, começou a ocupar-se com o seu próprio pensamento, né, e cultivar cada vez mais a razão, né. O curioso é que o Descartes, ao contrário da maioria dos filósofos, ele escreve na primeira pessoa. Então, ele tenta e ele elabora um método constituído única e exclusivamente por ele mesmo, ou seja, é uma obra individual do René Descartes, não é uma obra coletiva. Nesse sentido, ele então acha por bem escrever na primeira pessoa. E nesse sentido também, ele acha mais crível, mais verossímil, se referir a alguns episódios que aconteceram na sua vida, né? Evidentemente que não se trata de fofocas. Todos os episódios que ocorreram na sua vida estão relacionados com a constituição da sua obra, que nesse caso é o método. Bom, então, que tipos de pensamento o Descartes elabora durante essa estadia na Alemanha, né? No fundo, ele retoma um item que ele já tinha abordado na primeira parte, que é a insistência que ele faz na seguinte ideia: as obras pode ser uma obra do pensamento, constituída no livro, pode ser um edifício, né? Ou pode ser até algum outro tipo de construção. Ela é mais perfeita se feita por uma única pessoa. Então, um edifício, se for projetado por um único arquiteto, que tem uma visão do todo, né, ele será mais harmonioso, ele será mais sólido do que se várias pessoas em conjunto projetarem um outro edifício. Esse outro edifício, feito pela coletividade, por várias mãos, por várias cabeças, que têm opiniões diferentes, ele não será um edifício, vamos dizer assim, harmonioso, correrá o risco de desabar, provavelmente, né, porque conterá aí vários tipos de princípios de construção que poderão ser princípios opostos. E isso vale para a maioria das atividades humanas, né? O Descartes também ele fala da instrução dada pelos preceptores a um aluno, né? Se os pais
contratarem ao longo da formação dos seus filhos vários preceptores, cada qual com um princípio diferente, por exemplo, provavelmente os filhos deles não serão bem formados, não terão uma razão suficientemente desenvolvida, porque passarão pelas mãos de preceptores, de professores que pensam de forma diferente e que têm princípios diferentes de pedagogia. Evidentemente que, por exemplo, as cidades e os estados são construções coletivas, né? O Estado a gente pode pensar como sendo uma construção coletiva, a começar pelas leis, por quem as governa. Há vários tipos de teorias que podem se acomodar dentro de um mesmo Estado, princípios em relação ao funcionamento da sociedade. Então, se for necessário reformar essa sociedade, é impossível que você desmantele toda a sociedade para, a partir daí, a partir do zero, começar a constituir uma nova sociedade sob bases mais sólidas. Essa reforma tem que ser feita no mesmo instante, no mesmo momento, no mesmo período em que o Estado está funcionando. No entanto, o Descartes vai... Por que o Descartes está falando tudo isso? Porque ele pensa que o projeto dele de elaborar um método não é o mesmo que também tem como significado reformar o conhecimento, propor um novo tipo de conhecimento. Ele não tem comparação, por exemplo, com uma reforma de um Estado. Ele tem que ser uma obra individual, ele pode ser uma obra individual, porque, no fundo, o Descartes ele está tentando reformular o seu próprio pensamento e propor um novo método para si próprio, para adquirir o conhecimento verdadeiro. Né? Então, aí não teria sentido ser uma obra coletiva. É uma obra exclusivamente individual. É claro que essa obra é exclusivamente individual, ao qual o Descartes se propõe, né, virou uma obra, vamos dizer assim, mais coletiva, mais universal, na medida em que ela tinha relação direta com a, então, ciência moderna emergente, né, na medida em que ela teve influência sobre os vários cientistas que se destacaram na ciência moderna. Ela também teve uma influência decisiva nos vários pensadores modernos. Então, essa obra individual acabou reverberando, vamos dizer assim, na comunidade dos cientistas e na comunidade dos pensadores, dos filósofos. No entanto, é uma obra, tal como descrita no discurso do método, o método é algo individual. É um método que o Descartes propõe para si mesmo. Né? Não é o que ele esteja propondo que as universidades, por exemplo, ou as escolas adotem o método que ele está propondo. Ele está propondo um método que, em última análise, em última instância, serve para si mesmo. Então, a partir daí o Descartes ele vai também fazer a seguinte observação. Não é todo mundo também que poderia fazer o seu próprio discurso do método, porque o Descartes faz a seguinte ressalva. Esse método, em princípio, serve para ele. Uma outra pessoa pode elaborar o seu próprio método. Cada pessoa, em tese, poderia elaborar o seu próprio método. No entanto, para o Descartes, há dois tipos de espíritos, contemporaneamente a gente poderia falar que há dois tipos de personalidades, nas quais o método não é algo recomendável, porque a
constituição do método próprio, não seria compatível com dois tipos de espíritos. Há os espíritos que são excessivamente modestos, que não se acham capazes de reformar seus pensamentos. E, então, esses espíritos são muito dóceis, eles aceitam facilmente a opinião dos outros. E não verificam se a opinião dos outros, né, seja de uma grande autoridade, seja até de um colega, eles não verificam se esse pensamento é realmente verdadeiro ou não, se ele desperta algum tipo de dúvida ou não. Simplesmente eles, a tendência deles é acatar esse pensamento, portanto eles têm pouca independência e têm pouco, vamos dizer assim, espírito crítico. Há do lado oposto, os que se acham mais capazes do que realmente são. Assim, assim que destroem as opiniões recebidas, eles enveredam por caminhos tortuosos e neles se perdem. Então, há aqueles que contestam de imediato toda e qualquer opinião, rejeitam todo e qualquer conhecimento e por isso, só que eles pensam que são tão melhores do que essas opiniões das pessoas que eles rejeitaram e que eles acabam enveredando por caminhos que não são lá, que acabam se perdendo. Eles constroem um falso conhecimento. Eles destroem o antigo e constroem falsos conhecimentos, porque eles são muito precipitados, eles não têm, no fundo, nenhum método, né? Ou o método que eles elaboram, que eles imaginam ser o correto, é um método permeado de equívocos, porque eles também não tomaram cuidado suficiente para revisar esse método, para revisar a estrutura desse método que eles fizeram. Então, se o método é um caminho, é um percurso fundamentalmente individual para o Descartes, né, nem todo mundo tem as condições para elaborar o método. Isso não depende da questão da inteligência ou não. O que o Descartes está chamando a atenção é mais em relação ao temperamento, ou aos que são excessivamente tímidos e aceitam tudo, qualquer explicação que lhes é dada, e há outros que são excessivamente audaciosos, que acham que está tudo errado, eles estão certos, eles elaboram um método às pressas, aplicam esse método e esse método não dá em nada. E o Descartes ele se põe à parte desses dois tipos de espírito. Ele tem um espírito crítico, mas ele toma cuidado ao tentar erigir um novo método. Lembrando que o Descartes ele bebeu de duas grandes fontes. Ele bebeu da fonte livresca, da fonte dos doutos, né? Que veio basicamente da leitura dos livros antigos, da educação que lhe foi dada até o Colégio La Flèche, e ele bebeu também da fonte das viagens. A partir daí, chega-se à seguinte conclusão, que a multiplicidade das opiniões, a multiplicidade das teorias e a multiplicidade dos costumes não gera nenhum tipo de base sólida para o conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque é impossível se decidir qual costume é melhor que o outro. Isto é totalmente relativo à sociedade a qual o costume pertence. E mesmo em relação às teorias, não há critério nenhum de verdade que seja capaz de apontar que uma teoria é verdadeira enquanto a outra é falsa. Ora, mas por que as pessoas, muitas vezes, elas adotam mais um costume ou outro, elas adotam mais um conhecimento ou outro, né? Até aquele momento, a única resposta possível do Descartes é que elas adotam uma teoria ao invés da outra, uma opinião ao invés da outra,
única e exclusivamente por conta do hábito, porque ela está acostumada com tal opinião ou porque ela convive num ambiente, né, em que todos aceitam uma determinada doutrina, por exemplo, o ambiente da escolástica, todos se habituam a adotar a doutrina aristotélica, não a questionam de forma alguma, isso vira um hábito. Então, a verdade que muitos professam sobre a doutrina aristotélica não é chancelada pela razão, ela é chancelada por um certo hábito e por uma convivência social. Né? Eis aí uma crítica, para mim, extremamente contundente à escolástica. Né? A escolástica que pretende mostrar que a doutrina aristotélica representa, vamos dizer assim, o cume da razão. Né? As pessoas adotam a doutrina aristotélica porque ela é o auge do conhecimento racional. No fundo, as pessoas adotam a doutrina aristotélica por uma série de convenções sociais, porque ele é mais conveniente, porque todo mundo está tão habituado a ouvir que a doutrina aristotélica representa a verdade absoluta, elas acabam adotando, mas não por motivos racionais. Então, aqui, ainda nessa parte, o Descartes ele vai lançar as primeiras bases da sua construção do método. Lembrando que o método ele vai trazer como o grande modelo a matemática. Né? E por que a matemática? A matemática, no fundo, na verdade, era dividida em lógica, matemática, que era uma análise geométrica, e a álgebra. O Descartes vai ser atraído pela matemática e vai relacioná-la à verdade na medida em que a matemática é um conhecimento universal que possui um rigor lógico muito grande, né? E que a partir de verdade, de um processo aparentemente simples de inferências, chega a vários tipos de, vamos dizer assim, de demonstração na geometria, né? Ou chega a resultados que são universais, que não podem ser contestados por ninguém. Né? Então tem um componente de universalidade muito grande, embora ele faça algumas restrições quanto à aplicação da matemática. O Descartes ele aponta para algumas regras do método, né, nesse ponto do discurso do método. Então, o Descartes afirma que a verdade é uma evidência. Tudo que é verdadeiro é evidente. Deve-se, então, examinar cada conhecimento recebido para evitar precipitações. Né? Então, você tem que examinar, na primeira regrinha, cada conhecimento recebido, né, de forma cuidadosa para não se precipitar. Né? E quando você chega a verdade é algo evidente, é algo que não pode ser contestado. Mais adiante nós veremos que a verdade está ligada às características da clareza e da distinção. Uma outra regrinha do método é dividir o problema em suas partes, em partes menores. Então, um problema, muitas vezes, ele aparece de forma composta ou de forma complexa. Né? Para que você possa analisar o problema, então, o que é análise? Você decompõe o problema nas suas partes menores e analisa detidamente cada uma dessas partes, para depois reuni-las numa síntese. Uma outra regra é seguir a ordem do pensamento. Não é? O que significa isso? Essa é a famosa ordem das razões. Você parte do mais simples para o mais complexo.
mas isso em termos do pensamento. Você pensa as ideias mais simples até chegar às ideias mais complexas. É um processo de inferência que obedece única e exclusivamente ao pensamento. Estou falando de inferência, estou falando de pensamentos. Então, não é da ordem da matéria, não é a ordem da matéria que importa. Eu posso ter uma matéria mais simples, mas que seja mais complexo pensar essa matéria mais simples do que uma matéria aparentemente mais complexa. Eu tenho que seguir não a ordem da matéria, mas eu tenho que seguir no método a ordem da razão. Eu parto do pensamento mais simples, eu parto do mais simples para o mais complexo. E a última regrinha é fazer enumerações completas, investigar se nada foi deixado de lado. Nenhum dado da questão deve ficar de fora. Então, eu examino toda a questão cuidadosamente, sem me precipitar. Eu divido essa questão em partes menores. Eu sigo a ordem do pensamento, a ordem das razões, e eu enumero em todas as etapas, eu enumero todas as características do problema para ver se nada foi deixado de fora. Então, retomando, só para falar mais um pouquinho da matemática como modelo do método, né? A matemática serve de modelo para o método, pois ela chegou a conhecimentos evidentes, né? E evidência é identificada com a razão a partir do conhecimento mais simples até chegar à complexidade das demonstrações geométricas. Por exemplo, nesse sentido, a matemática é o exemplo clássico do uso da cadeia de razões, além de ser um conhecimento universal. Eu só estou reforçando aqui o que eu já passei para vocês. Então, a matemática é uma matéria universal. Evidentemente que o modelo de raciocínio que está contido na matemática, né? Não é exatamente seu conteúdo. Você não vai transformar tudo em número, né? Você vai porque o Descartes ele identificou um processo de pensamento que está totalmente ordenado para fazer uma demonstração geométrica, por exemplo, né? E esse mesmo modelo também serve para resolver equações de diversas ordens. É um modelo universal, um modelo que pode ser aplicado não só à geometria, não só à álgebra, mas pode ser aplicado para estudar, investigar os planetas, para elaborar uma física. É um modelo que serve para investigar o funcionamento até do corpo humano, né? E é por isso que é um método. O método ele não tem, ele não é aplicado a um objeto específico. Ele é um método universal para descobrir as verdades, que não se restringe às ciências exatas, que não se restringe às ciências só, por exemplo, como astronomia e física, mas que você usa para até mesmo para estabelecer uma nova moral, mas também você usa para investigar e descobrir verdades relativas acerca do funcionamento do corpo humano. Então, isso que é o método. Então, é por isso que a matemática, né, tem que ser feita essa ressalva. É o modo como o matemático trabalha, fazendo inferências para resolver as suas equações. É esse modo, esse jeito que o matemático trabalha, que o Descartes pega como essência do método. Né? Porque o método basicamente é composto de ordem, eu vou ordenar o meu conhecimento, né? Do mais simples ao mais complexo, é feito de ordem e medida. Então, a matemática é a matéria universal. E é por isso que o método proporciona o melhor uso da razão. Ora, o homem possui bom senso. O bom senso é a coisa mais bem distribuída no mundo. Eu posso identificar, eu já identifiquei no vídeo anterior, o bom senso também como uma razão.
o homem é um ser racional. Um ser racional, ele pode descobrir muitas coisas, mas ele, muitas vezes, os antigos descobriam, faziam várias descobertas, inclusive de álgebra, mas algumas descobertas sobre a natureza, só que eles não usavam método. Mas isso não impede deles terem descoberto racionalmente. Agora, o método combinado com a razão, o método ele potencializa o uso da razão do homem, porque ele dá um caminho, ele é um caminho que a razão vai trilhar para, vamos dizer assim, chegar de uma forma mais rápida ou sem ter que passar por etapas desnecessárias. O ideal do método cartesiano, se eu fosse fazer uma representação geométrica, seria uma reta. Né? Então, o método é o caminho mais curto para eu partir de um pensamento simples, de um conhecimento simples, em direção ao conhecimento complexo. Esse caminho do método cartesiano nós poderíamos representar por uma reta. É um caminho de quem é um ser racional, inteligente e que, no entanto, não usa esse método, ele vai ser um caminho tortuoso, que vai dar muitas voltas até chegar muitas vezes à mesma descoberta. Né? Mas ele chegou à mesma descoberta, ele não tinha certeza que ele ia chegar àquela descoberta porque ele não tinha método nenhum. Ou ele tinha um método que não tinha, vamos dizer assim, nada a ver com nada. Então, basicamente a segunda parte do método, são essas as ideias e os conceitos que eu queria destacar na segunda parte do discurso do método. Agora, então, vamos iniciar a terceira parte. A terceira parte, o Descartes, ele inicia falando sobre a moral. A moral que também está contemplada lá na árvore do conhecimento. Você tem uma árvore, só para lembrarmos novamente, ela é uma árvore cujas raízes é a metafísica, o tronco é a física e há três grandes ramos de artes, vamos dizer assim, as artes mecânicas, as artes médicas e a moral. O Descartes ele fala que até este ponto ele não tem ainda o método que ele primeiro que ele está elaborando o método. Então esse método ainda ele não rendeu frutos nenhum. Vamos dizer assim que ele está até este ponto do discurso do método, o Descartes, se eu fosse fazer uma imagem, ele está ainda plantando as sementinhas. Né? Ele está na metafísica ainda. Ele ele elabora as raízes do método. O método ainda não rendeu frutos. O que seriam os frutos do método? Seria o conhecimento verdadeiro. Né? Então, ele ainda não estabeleceu, vamos dizer assim, nenhum tipo de conhecimento verdadeiro a partir do método, porque o método está totalmente incipiente. Só que o homem, ele vive em sociedade e quando se fala em moral, não se pode deixar o homem ao Deus dará, sem nenhum guia moral. No entanto, eu penso que o Descartes ele pretende ainda estabelecer uma moral que seja uma moral totalmente fundamentada em princípios verdadeiros, né, em juízos verdadeiros. Então, só que ainda não é possível fazer isso. Ele não tem condições neste momento de de elaborar esses princípios em relação à moral. Então, ele vai escrever sobre a moral provisória, que terá três máximas. A primeira máxima é obedecer às leis e costumes do país, por uma simples razão. É no nosso país que nós temos que viver. Né? Então, viajando um pouco, né? Isso me lembra um pouco o Rousseau, na profissão de fé do vigário saboiano, no Emílio. Né?
o vigário, ele nessa parte, o Rousseau nos dá o seguinte conselho, né? Ora, as religiões, elas não são entidades perfeitas, né? Muitas pessoas não estão satisfeitas com a religião que elas têm, que elas herdam dos seus pais. E que, no fundo, também é imposta pela nação na qual elas vivem. Então, elas decidem mudar para outras religiões, por exemplo, elas têm o desejo de mudar para outras religiões. No entanto, qual é o conselho que é dado, né, a essas pessoas? O conselho, basicamente, é de que todas as religiões, no fundo, têm as suas virtudes e seus defeitos. Né? Então, o melhor que você tem a fazer é seguir a religião dos pais, a religião que você herdou da sua nação, dos seus pais, porque isso dá um certo cimento, vamos dizer assim, na sociedade. Né? E, afinal de contas, é a religião da qual as pessoas que você conhece, os seus antepassados, todos seguiram essa religião. Né? Então, o que significa essa primeira máxima? Ora, há vários tipos de leis e costumes. Né? Nós podemos muito bem examinar os vários costumes dos vários países, nos encantarmos, por exemplo, com leis e costumes que estão na China, ao tomarmos conhecimento delas. Só que nós vivemos no Brasil. Né? Na época do Descartes, ele vivia na França, né? E com todos os defeitos que ele via nos hábitos e costumes franceses, né? Era ali que ele teria que viver. Né? Então, como não existia ainda nenhum conhecimento, ele não conseguiu extrair nenhum princípio verdadeiro da moral, ora, tudo é provisório, tudo é provável. Provavelmente, um costume da China é melhor que o costume da França, ou pode ser vice-versa. No entanto, se você vive na França, né, nós estamos ainda no terreno da probabilidade, nós não estamos no terreno da evidência, da verdade ainda, em relação à moral, aos costumes e aos hábitos. Então, siga os hábitos do seu país de origem, ou do seu país de origem, do país no qual você vive. Essa é a primeira máxima, da moral provisória. A segunda máxima é ser firme e resoluto no que você segue. Você não pode ficar devaneando muito, né? Falando português claro, assim. Você não pode seguir o costume do seu país, arrepender-se, tentar misturar o costume do seu país com outros hábitos, ou tentar pegar um outro caminho. A partir do momento que você ponderadamente escolhe um caminho a seguir, você continuará nesse caminho. Esse caminho pode ser um caminho moral. A partir do momento que você escolhe determinados códigos e regras morais, você tem que ser resoluto e seguir neles. Senão, as suas ações não terão eficácia nenhuma. Não terão eficácia do ponto de vista moral. Né? A terceira máxima é o que eu chamaria de máxima antropológica. Ela relaciona vontade, entendimento e acaso, que seria a sorte, a fortuna. Ora, diz Descartes, a fortuna é resultado de circunstâncias externas. Portanto, a fortuna independe de nós. Né? Então, os nossos desejos são maiores que o nosso entendimento, diz o Descartes. Isso é uma tese do Descartes. Desejamos, por exemplo, sempre o que não temos. Desejamos uma sorte, uma fortuna que não temos. Desejamos ser o imperador da China, da Grécia, de qualquer país. Desejamos ter uma situação muito melhor da que temos atualmente, e por uma série de motivos externos nós não temos. Então não está ao nosso alcance sermos
multimilionários como o Bill Gates. Não está em nosso alcance irmos para a Lua no momento. Nós temos que adequar a nossa vontade ao nosso entendimento. E isso é algo muito estoico, vamos dizer assim. Nós temos que moderar os nossos apetites, não é? E seremos tão mais potentes na nossa ação, no nosso pensamento, na nossa capacidade de ação, nós seremos tão mais potentes quanto mais cedo nós entendermos que os nossos desejos não podem extrapolar aquilo do qual realmente nós podemos fazer. Os nossos desejos não podem ultrapassar os nossos limites. Nós somos seres finitos, limitados, os nossos desejos tendem a ser quase que limitados ou ilimitados, infinitos. Nós enquadramos os desejos aos nossos limites. Quem vai enquadrar o desejo vai ser o entendimento e a razão. E na medida em que nós tomamos consciência dos nossos limites, nós desenvolvemos toda a nossa capacidade, toda a nossa potencialidade dentro desses limites. Ao passo que, se nós quisermos coisas que não estão ao nosso alcance, coisas que a sorte ou o acaso não nos favoreceu, nós não vamos conseguir nenhuma coisa nem outra. Nós não vamos conseguir aquilo que não temos e também não vamos desenvolver de forma desejável todas as nossas potências. Mas é para isso que também serve o método. O método ele foi feito para seres humanos que têm bom senso, que têm uma razão. No entanto, esse bom senso e essa razão também são limitados, né? Então, o método não é feito para extraterrestres, não é feito para seres superdotados. O Descartes ele nunca vai dizer que o método que quem consegue elaborar o método é uma pessoa inteligente, super inteligente. O método é uma pessoa que tem uma inteligência razoável, usando o método é capaz de de atingir inúmeros conhecimentos verdadeiros, enquanto que outra pessoa inteligente, eu estou projetando isso, enquanto que uma outra pessoa mais inteligente, vamos dizer assim, que não usa método nenhum, pode não chegar a resultado nenhum, a conhecimento nenhum. Né? Falando então, o método, no fundo, a razão é como uma plantinha, ela tem que ser regada, ela tem que ser cuidada para que ela se desenvolva de forma satisfatória e adequada. Essa plantinha, chamada razão, só vai se desenvolver se ela for cultivada por um método correto. Né? E o Descartes ainda tem a seguinte observação que eu acho muito interessante. Não é? O método, muitas pessoas, elas são hábeis para determinado tipo de arte, por exemplo, para a arte de cantar. Mas a arte também não é só ligada às manifestações, vamos dizer assim, da música, da dança. Um sapateiro também ele possui arte. Um orador ele ele está fazendo algum tipo de arte. Só que uma pessoa, para ser bem sucedida enquanto ela é uma boa oradora, e um bom orador é aquele que consegue convencer o maior número de pessoas, né? Ele não precisa ter um método, conhecer um método de oratória eficiente. Ele simplesmente vai lá, faz o discurso deles e as pessoas são convencidas pelo discurso dele. É a mesma forma um cantor ou um poeta, é assim que diz o Descartes. Então, várias atividades humanas, né, embora o método seja universal, várias atividades humanas, né, que são essas atividades relativas à arte, elas não necessariamente precisam da intervenção do método, né, para que elas floresçam.
No entanto, o conhecimento científico e filosófico necessita do método. Desculpa. Ela necessita do método. Alcançar um conhecimento verdadeiro, apreender o conhecimento verdadeiro, constituir um conhecimento verdadeiro, tudo isso, o método é necessário. Né? Não há inteligência que baste. O que é necessário é um método que vai potencializar essa inteligência. Ou seja, o método é a aplicação justa e correta da razão. Bom, então aí nós vamos para a quarta parte, né? Que na quarta parte o Descartes ele diz que até agora ele estava se guiando por teorias e explicações prováveis. Né? Então você não tem ainda uma base suficientemente sólida, né? Não tem ainda nenhum conhecimento produzido pela aplicação do método. Né? Então, assim, não se trata até esse ponto do conhecimento verdadeiro. É a partir da quarta parte que ele vai tentar estabelecer algum conhecimento que seja verdadeiro. Então, a partir daí, o Descartes ele vai estabelecer mais duas regrinhas. Né? Estas regras dizem respeito ao reconhecimento do que é verdadeiro. Não é uma regra simplesmente para organizar o conhecimento na ordem das razões, como foi na terceira parte. Né? Então você lá tinha a forma como organizar o conhecimento, como dividi-lo em partes menores, analisar cada parte para encontrar uma solução para uma determinada questão. Essas duas regras elas estão diretamente ligadas com o reconhecimento, em primeiro lugar, do que é verdade, do que é falso, e em segundo lugar, do que é verdadeiro. Ora, a primeira regra então diz respeito a reconhecer o que é falso. Toda explicação, toda teoria que gerar a menor dúvida, ela é falsa. Né? Então, essas duas regras, elas aparecem também, e elas são decisivas nas meditações metafísicas. Basta vocês lerem as meditações metafísicas, se não me engano já está na primeira parte das meditações, já estão as duas regras lá constituídas, logo nas primeiras páginas. Então, a primeira regra é estabelecer como falso qualquer tipo de explicação que gere dúvidas. E ele vai aplicar essas duas regras de forma semelhante à que ele aplica nas meditações metafísicas. Porque o Descartes ele vai afirmar o seguinte: ora, eu não posso, não é possível, não tem lógica eu aplicar essa regra conhecimento por conhecimento. Imagine vocês, mesmo na época do Descartes, lá no século XVII, há milhares e milhares de teorias, de explicações, de conhecimentos sobre a natureza das coisas, sobre o fenômeno da natureza, né? As relações de causa e efeito, etc, etc. Não faz sentido eu aplicar essa regra individualmente a cada uma dessas explicações particulares. Então, o Descartes ele identifica duas fontes do conhecimento. E ele vai aplicar essa regra da dúvida metódica, a fonte que é chamada os sentidos, uma primeira fonte, e a segunda fonte é o raciocínio. Então, o Descartes ele chega à seguinte conclusão, quando ele examina a fonte do conhecimento que é denominada pelos sentidos, né, que tem origem nos sentidos. Os sentidos, eles geram dúvidas, porque eles nos enganam.
Eu mergulho, por exemplo, um bastão em águas turvas e a minha visão enxerga esse bastão totalmente torto, enviesado, né? Algo, né? Quando na verdade ele é totalmente reto, né? Ora, os sentidos eles estão nos iludindo e nos enganando. Eu abro a janela toda manhã e vejo o Sol com um tamanho muito pequeno. Só que a astronomia nos diz, calculando a distância entre a Terra e o Sol, a astronomia consegue demonstrar que o Sol é muito maior, o tamanho do Sol é muito maior do que o tamanho da Terra. No entanto, pela nossa visão, o Sol é muito menor do que a Terra, é o oposto. Em relação ao raciocínio, né, que é a outra grande fonte, nós podemos muitas vezes nos equivocar no raciocínio e errar, por exemplo, nas demonstrações matemáticas. Então, nós podemos facilmente, né, cometer o paralogismo. Há vários raciocínios que não nos dão a garantia de que eles nos conduzirão para um bom caminho. Há raciocínios que podem dar errado e assim resultar em paralogismo, seja em sonho, seja no estado de vigília, eu posso cometer esse mesmo raciocínio. Não importa, né? Se eu estou no estado de vigília, ou mesmo que eu esteja atento, eu posso cometer o paralogismo. É apenas um conhecimento que escapa a essa regra da dúvida. É a de que, mesmo quando eu estou duvidando de tudo, eu estou pensando. Então, eu não posso negar que, mesmo quando eu estou duvidando, eu esteja pensando. Ora, então, a única certeza que eu tenho, a única dúvida que eu não tenho é a de que eu penso e, portanto, a de que eu existo. Né? Isso nas meditações metafísicas, o Descartes vai chamar de cogito, né? Que é a primeira certeza. Então, aí vai uma longa discussão, que eu não vou entrar aqui, né? Se isso é um verdadeiro argumento ou não, se é um raciocínio, né? Por que o Descartes, logo depois do verbo pensar, né? Eu penso, né? E, portanto, existo, se isso realmente é um raciocínio. Mesmo ou não. É uma constatação simples. Será que isso é uma dedução ou ele aprendeu de um único ato? Tá? Eu vou dar uma parada aqui, vou dar uma parada e já volto. Bom, então, continuando, eu estava falando da primeira verdade a qual o Descartes chega, né, que é a verdade eu penso, logo existo. Então, do pensamento, ele extrai a existência dele por meio do pensamento. Então, ele existe enquanto um ser pensante, enquanto uma substância pensante. O que eu estava dizendo, né, e repito, é que muita gente, alguns comentadores contestam que se trata de um argumento, de um pensamento mediado, né? É mais uma apreensão imediata, né? É uma constatação que a existência dele, né, advém do pensamento. Não tem nenhuma mediação. Você constata de imediato essa primeira verdade. Né? Agora, falando da segunda regra, porque a primeira regra reconhece que tudo que é duvidoso é falso. A segunda regra diz que tudo que é verdadeiro é concebido de modo claro e distinto. Né? Na verdade, é uma imagem que o Descartes faz, né? Da clareza em contraposição à obscuridade. E o distinto aqui
obviamente aquilo o que é verdadeiro você consegue distinguir muito bem entre uma coisa e outra, entre, sei lá, entre uma cadeira e algo que é parecido a uma cadeira, eu consigo distinguir muito bem os objetos nos quais eu estou me focando. Então, tem essa algo claro é também algo distinto, e algo distinto também é algo claro. Não tem nada obscuro, não tem nada ambíguo, vamos dizer assim, em um objeto que eu acabo de conceber como verdadeiro. Está tudo plenamente iluminado. Não resta nenhum tipo de ambiguidade nesse tipo de conhecimento, não resta nenhum tipo de dúvida nesse tipo de conhecimento. Na verdade, na realidade, as duas regras estão ligadas, elas se desdobram. Né? É apenas o diferencial é que o Descartes apresenta em momentos distintos essas duas regras. Mas, do meu ponto de vista, essas duas regras elas são totalmente indissociáveis. Né? Por quê? Porque o conhecimento do qual não resta a menor dúvida, obviamente, é o conhecimento que é claro e totalmente distinto. E avançando um pouquinho mais no conhecimento que é claro e distinto, o Descartes ele vai lançar a mão do que ele chama de argumento ontológico. O argumento ontológico ele vai mostrar uma outra verdade, que é a da ideia de Deus e da existência, a partir disso, de Deus. Ele vai evocar, ele vai atribuir ao homem, né, a imperfeição e a limitação. Então, o homem é um ser composto, ele é um ser limitado, é um ser imperfeito. Ora, quando o homem tem a ideia de um ser perfeito, infinitamente sábio, etc., etc., que é a ideia de Deus, né, ele não pode ter criado essa ideia por, por um simples motivo. É como se fosse uma hierarquia de seres. Então, um ser inferior, pela sua imperfeição, não pode criar a ideia de um ser superior, totalmente perfeito. Alguém tem que ter colocado essa ideia na mente, no pensamento do ser humano. Quem o colocou foi o próprio Deus, ou seja, a ideia de Deus vem do próprio Deus. Então, assim como a ideia de Deus não é só uma ideia, não é uma ideia que se coloca, vamos dizer assim, no pensamento do homem, mas a partir da sua ideia, a ideia de Deus está necessariamente vinculada à ideia da sua existência, assim como a ideia de um triângulo evoca a ideia, está vinculada à ideia de três ângulos. Então, mas aí vai uma longa discussão, né? Se o atributo da existência é realmente o atributo que extrapola o domínio da ideia, né? E vai para o domínio da ontologia mesmo, ou não. Né? Então, isso é uma longa discussão dessa prova da existência de Deus, feita através desse argumento ontológico. Então, eu começo tendo uma ideia de um ser perfeito, esse ser perfeito ele não pode ter sido criado por mim, que sou um ser imperfeito, só que a ideia desse ser perfeito está vinculada basicamente à sua existência. E é por isso que esse ser perfeito, de algum modo, inseriu a ideia de perfeição na minha mente, no meu pensamento. Ora, mas por que que o Descartes, ele, no fundo, ele está evocando agora, nesse ponto do discurso do método, ele sente a necessidade. Por que que o Descartes ele sente a necessidade de fazer o argumento ontológico da existência de Deus? Porque o homem é um ser
composto. Né? Tudo bem, o Descartes ainda não falou que o homem é um ser composto, mas ele provou a partir da ordem das razões, né? A ordem das razões diz que é mais fácil conhecer o homem pelo seu pensamento do que pelo seu corpo. Né? Porque se fosse mais fácil conhecer o homem pela sua matéria, pelo seu corpo, a primeira verdade não seria eu penso, logo existo. A primeira verdade seria eu tenho corpo, logo existo. Né? O Descartes ele não é doido, ele não está falando que o homem não tem um corpo. Ele só está dizendo que, pela ordem das razões, o elemento mais simples para ser pensado, para se ligar à existência do homem, é o pensamento humano e não o corpo humano. Jamais o Descartes vai dizer que o homem é um ser pensante e o resto, isso daqui não é o homem, né? O corpo não é o homem, os órgãos do corpo. Né? Não é isso que ele está falando. Ora, enquanto ser pensante, o homem ele tem que conhecer a natureza. Ele vai conhecer por meio do método, né, como funciona a natureza, por exemplo. Né, como se elabora, ele vai usar método para constituir a própria ciência moderna. Né. Quem deu essas leis, quem criou essas leis, foi o próprio Deus. Então é como se ele justificasse. Ora, as leis são imutáveis, ou as leis não dependem da vontade desse ser supremo. Porque se as leis dependessem dos caprichos da vontade desse ser supremo, esse ser supremo, infinitamente sábio, bom, ele não seria o que seria. Ele seria um ser inferior. Né? E só que o motivo básico que eu vejo do porquê o Descartes ele tem que fazer o argumento ontológico nessa altura dos acontecimentos, nessa altura do campeonato, do discurso do método, é o seguinte: ele tem que garantir que o conhecimento verdadeiro que o homem adquire realmente é o conhecimento verdadeiro. Deus não é um gênio, Deus que criou o universo, né? Já que o Descartes era cristão, Deus que criou o universo, ele não pode enganar o homem, porque se ele fosse um gênio maligno, né, o gênio maligno está lá nas meditações metafísicas também, mas se ele fosse um gênio maligno e enganasse o homem, ele não seria o Deus. Né? Ele poderia ser, ele é o gênio maligno, ele é o demônio, ele é alguma outra coisa, né? que ao invés de introduzir bom senso para o homem, ao invés de introduzir a racionalidade para o homem, ele introduz a obscuridade e induz o homem ao erro. Deus não vai induzir o homem ao erro. Né? Portanto, para garantir o conhecimento, que o conhecimento do método seja verdadeiro, porque o conhecimento do método é o uso correto da razão, né? Deus não vai enganar o homem. Deus é o criador da natureza e a prova da existência de Deus é a prova de que o próprio método funciona perfeitamente bem ao conhecer o funcionamento da natureza. Bom, aí o Descartes vai falar de algumas objeções, porque muitas pessoas, segundo Descartes, não conseguem ainda adentrar nesse tipo de raciocínio, nesse tipo de argumento. Então, elas não se convencem de nada do que foi dito nessa parte do discurso do método, né? Sobre a natureza de Deus e sobre a natureza do pensamento humano. Então, muitas pessoas não conseguem usar a ordem das razões para atingir esses pensamentos. Né? Qual a causa disso? Né? Apesar da ordem das razões partirem do conhecimento mais fácil, mais simples, mais fácil não, mais simples para o mais complexo, né? A maioria das pessoas, ou muitas pessoas, elas fazem uso predominante não da razão e do entendimento, mas fazem uso da imaginação. E a imaginação está relacionada
fundamentalmente aos sentidos. E os sentidos, como já foi dito pelo Descartes, os sentidos, até mais do que o raciocínio, os sentidos tendem a nos enganar, né? Tendem a gerar vários equívocos. E o conhecimento por meio dos sentidos traz outra característica que não é muito favorável ao conhecimento verdadeiro, porque o conhecimento pelos sentidos é um conhecimento de algo particular. Ele jamais abstrai, e chega em algo universal. A imaginação concebida aqui pelo Descartes no discurso do método. Então, a imaginação é capaz de abstrair, ir para as ideias universais, né? E aqui eu vejo uma primeira crítica ao empirismo, porque o Descartes, né, embora ele chegue a admitir, ele tem que admitir que vários conhecimentos, de uma forma ou de outra, ou de uma forma até meio imperfeita, têm origem nos sentidos. Então, várias ideias têm a sua, que nós temos na nossa mente, têm a sua origem nos sentidos. No entanto, há várias outras ideias que são a priori, ou o que independe dos sentidos. E essa ideia é a própria ideia da existência de Deus, e dos nossos pensamentos. Então, isso não é uma crítica direta ao empirismo, que afirma que todas as ideias que nós temos na mente, primeiro passaram pelos sentidos, foram, vamos dizer assim, refinadas pela percepção, né, até virarem ideias. Mesmo as ideias aparentemente abstratas, como as ideias de Deus, elas vêm de uma experiência. Eu conheço um ser muito bondoso, Deus é infinitamente bondoso. Eu conheço alguém muito sábio, Deus é algo infinitamente sábio. Mas a origem da ideia de Deus, então, mesmo nos atributos que eu confiro a Deus, são atributos vividos pela minha experiência. Isso segundo os empiristas. Segundo o Descartes, há várias ideias que independem da experiência que nós temos em nossa mente. Então, aqui nós estamos no outro registro. Para o Descartes, é mais simples você conhecer não por meio dos sentidos, mas por meio da razão. Ora, é preciso esclarecer o seguinte: é claro que eu estou aqui, eu vejo uma parede de uma determinada cor, eu toco nessa superfície, ela é um pouco rugosa, né? Então, aparentemente, o que eu posso afirmar contra o Descartes? É mais simples, até pela ordem das razões, eu conhecer algo que vem dos sentidos. Só que é só aparentemente que é mais simples. Por quê? A maioria dos conhecimentos dos sentidos, que vêm dos sentidos, eles tendem a nos enganar. Então, estou vendo, eu posso estar com alguma doença, provar um chocolate e ele me parecer amargo. O sentido do paladar me engana. Eu posso estar muito resfriado, não sentir nenhum cheiro de queimado, por exemplo. No entanto, pode estar pegando fogo aqui a poucos metros, a alguns metros, alguma distância razoável, né? Então, os sentidos, muitas vezes, eles tendem a nos enganar. Ora, eles geram algum conhecimento? Não. Eles geram a falsa ilusão de que nós estamos conhecendo alguma coisa. Ao passo que há algum processo, vamos dizer assim, do pensamento, que apesar de ser abstrato, apesar de usar exclusivamente o entendimento e a razão, ele é mais simples, na ordem das razões, na ordem do nosso pensamento, de conhecer de forma verdadeira do que outros processos, né? Então, é isso só para esclarecer. Então, só para concluir aqui, Deus assegura que não nos enganemos, que nós não nos enganaremos sobre as coisas que concebemos de forma clara e distinta. Porque se Deus é o Criador
do universo, e ele não nos engana, e ele nos deu a razão e o bom senso, tudo aquilo que nós conhecemos de forma clara e distinta, que, portanto, é a verdade, que, portanto, é o conhecimento verdadeiro, ele será verdadeiro. É como se Deus validasse às cegas o método, né? E, de alguma forma, o método validasse o próprio Deus. Tudo o que existe em nós também vem dele. Essa é uma citação que eu fiz da página 30. Bom, então é isso. Eu vou parando por aqui. Ainda falta a quinta e a sexta partes, que eu vou fazer no terceiro vídeo sobre o discurso do método. Desculpe qualquer coisa, eu peguei um pouquinho de tosse, né? Mas acontece. Então, até mais, até a última parte do discurso do método.